Olá, meu nome é Cláudio Nazajon, eu sou empresário e sou investidor. E nessa série de vídeos eu quero mostrar a você como construir uma empresa vendável, uma empresa que outros possam e queiram comprar. Se você tem um negócio, e é como a maioria dos empresários que eu conheço, já deve ter se perguntado quanto vale a sua empresa. Pode até já ter sonhado em vendê-la para usar o seu tempo em outras coisas que gostaria de fazer. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar 3 coisas que podem dobrar o valor da sua empresa. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma relação muito especial com meu avô. Ele era uma pessoa muito caricata, andava sempre com aquele cachimbo pendurado na boca e tinha aquele ar de sábio que muitas pessoas com mais de 70 anos costumam ter. E eu comecei a minha vida profissional muito jovem. Eu não tinha nem 20 anos quando eu fundei a Nazajon. Então sempre que eu precisava de alguma orientação, era ele normalmente quem eu procurava primeiro. Ele me inspirava. Numa dessas ocasiões, nós saímos para dar uma caminhada. Aí eu contei os meus problemas, ouvi a opinião dele. E olha, eu não me lembro nem do problema nem da opinião, mas eu nunca vou esquecer o que veio depois. Pouco antes de nós chegarmos em casa, ele parou, olhou para mim e disse: Cláudio, quando eu morrer, eu vou ser enterrado junto com a sua avó. E eu quero que na minha lápide esteja escrito: se amaram e se quiseram sempre. A eternidade juntos lhes pertence. Aquilo me chocou. Primeiro porque o assunto estava completamente fora de contexto. Segundo porque ser confrontado com a morte dele era uma coisa que para mim era chocante. Mas o curioso é que a minha maior preocupação naquele momento não foi com a possibilidade dele morrer, e sim de se eu ia ser capaz de lembrar daquele pedido. Aí eu perguntei: mas vovô, e se eu esquecer? Ele me olhou e disse: você não vai esquecer. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu não sou conhecido pela minha memória. Sem uma agenda, eu não sou nada. Eu não lembro nem que eu comi mais cedo no almoço. Então pedir para eu lembrar de alguma coisa que vai acontecer daqui a alguns anos é no mínimo arriscado. Passaram-se alguns anos antes que eu precisasse resgatar aquela memória. E já se vão quase 2 décadas desde que meu avô faleceu. Mas eu lembro daquele incidente como se fosse ontem. E meu avô tinha razão. Eu nunca esqueci daquele pedido. E eu trago essa história aqui porque às vezes não temos ideia do potencial que possuímos. Eu sempre achei que a minha memória não valia nada. E de repente me dei conta de que nas coisas que importam, eu sou capaz de lembrar até da entonação das palavras. E isso acontece com a maioria das pessoas. Às vezes estão sentadas sobre verdadeiras minas de ouro, mas não as enxergam e vivem pedindo esmolas. Assim como as empresas, principalmente as de pequeno porte. A maioria não conhece o seu real valor. Por isso eu decidi gravar esse vídeo para mostrar como você pode dobrar o valor da sua empresa do ponto de vista de um investidor. Mas antes eu quero que você entenda que não existe tamanho pequeno ou grande para uma empresa ser vendável. Eu já investi em empresas com 2 funcionários e outras com mais de uma centena de colaboradores. O que importa não é o tamanho da empresa, e sim o potencial dela para multiplicar os resultados. Por exemplo, imagina que eu tenha R$1.000, eu prefiro comprar 1.000 balas de R$1 que eu possa vender por R$2 do que uma televisão de R$1.000 que eu possa vender por 1.200. No primeiro caso, a empresa é menor, estamos falando de balinhas de R$1, mas o potencial de rentabilidade, o potencial de multiplicação é muito maior. Porque estamos falando do dobro do preço de venda, enquanto no caso da televisão eu ganho 20%. Então, para dobrar o valor da sua empresa do ponto de vista de um investidor, você precisa focar em 3 coisas. A primeira é a diferenciação. Se a sua empresa for diferente da concorrência em alguma coisa, ela tem muito mais valor do que se for apenas mais uma na multidão. Quando pensamos em carros, por exemplo, a marca Ferrari está associada a carro veloz. Por isso vem a piada, quando você vê um cara num Fusquinha correndo muito, você fala assim: esse cara pensa que está numa Ferrari. Isso significa que a Ferrari se diferenciou por fazer carros velozes. E você não precisa ter uma fábrica de automóveis para se diferenciar. Por exemplo, você já ouviu falar do Brownie do Luiz? Se não ouviu, provavelmente vai ouvir, porque os caras estão crescendo de uma forma meteórica. Até já recusaram propostas bastante significativas de grupos de investidores, inclusive do meu. Aí você me pergunta: Brownie? Tem certeza? Não é um novo método de fusão nuclear? Não é um novo sistema na internet? Não é nada de tecnologia ou inovação? Brownie? Pois é, os caras fazem um brownie que não tem parte do meio. Eles descobriram que a galera gosta mesmo das beiradas e fizeram forminhas em que todos os brownies deles são feitos de beiradas. Depois pegaram e botaram uma lata vermelha, que é diferente das centenas de bandejinhas que você vê nos supermercados. E pronto, fizeram uma empresa que se destaca da multidão. Fizeram uma empresa vendável. Agora, quando começarem a copiar a fórmula, e vão começar,
você vai ouvir: ah, você já conhece o brownie tal e tal? Parece o brownie do Luiz. O que significa que o brownie do Luiz é que virou referência para brownies feitos de beiradas. E isso numa empresa que vende bolinhos de chocolate. Essa é a resposta para as centenas de pessoas que me perguntam se precisa ter uma empresa de tecnologia para entrar no circuito de investimentos. A resposta é não. Qualquer empresa pode ser vendável. E uma boa tática para você identificar o seu diferencial é perguntar para os seus clientes. Pergunte para eles que palavra vem à cabeça quando eles pensam na sua empresa. Se todos falarem mais ou menos a mesma coisa, então o seu diferencial está claro. Agora, se cada um falar uma coisa diferente, você precisa trabalhar um pouco esse fator. O importante é você tentar transformar, associar a sua empresa com alguma palavra ou alguma característica do seu negócio. Tem empresas, por exemplo, que são conhecidas porque fazem bolos sem glúten. Tem uma oficina mecânica que só tem mulheres atendendo. Coisas que vêm à cabeça quando você pensa num diferencial, em que a sua empresa é diferente das demais. O segundo fator crítico para dobrar o valor da sua empresa é o seu potencial de crescimento, ou no jargão técnico, a sua escalabilidade. Você precisa fazer com que o seu negócio possa crescer facilmente para torná-lo vendável. Então você pode se perguntar: se eu tivesse todo o dinheiro necessário à minha disposição, eu poderia multiplicar a minha empresa por 10 facilmente? Veja, se a empresa depende de você para funcionar, por melhor que seja o negócio, o potencial de crescimento está limitado, porque você é uma pessoa só. Agora, se a sua empresa não depende de você estar por perto, se o seu papel é determinar as estratégias, criar diretrizes, aí fica mais apetitoso para comprar. Por isso, se a empresa depende integralmente de você, numa escala de 0 a 100, o seu valor é 0. Não que ela valha 0, ela pode valer um montão para você. Você pode ter criado uma família de 5 filhos e viver muito bem, mas aí o valor dela é 0 para o investidor, porque nenhum investidor mentalmente são vai comprar uma empresa que depende de uma terceira pessoa para funcionar. Investidores compram máquinas de fazer dinheiro, e numa máquina as peças podem quebrar. Por isso precisam poder ser substituídas. Então a segunda coisa que você precisa fazer para dobrar o valor da sua empresa é fazer com que todas as pessoas, inclusive você, possam ser substituídas com alguma facilidade. Tem formas de fazer isso. Eu mencionei o assunto em alguns dos vídeos anteriores e provavelmente eu vou falar dele em alguns dos próximos, mas você pode criar manuais de procedimentos, pode criar cursos de capacitação. O importante é fazer com que na sua empresa uma determinada operação não dependa de fulano ou de beltrana, e sim de pessoas com determinadas características que podem ser capacitadas para assumir aquela operação, principalmente se o fulano ou a beltrana for você. Finalmente, a terceira coisa que pode dobrar o valor da sua empresa é o índice de lucratividade. Uma empresa é tanto mais vendável quanto mais ela lucrar. Simples assim. Para você ter uma ideia, uma das formas que os investidores usam para calcular o valor de uma empresa é multiplicar o seu lucro anual por um fator que varia com o setor onde ela atua. Então, por exemplo, uma empresa no setor de comércio vale de 4 a 8 vezes o seu lucro anual. Uma empresa de tecnologia pode valer de 8 a 15 vezes o seu lucro anual. Então, o fator de multiplicação varia com o setor, mas uma coisa é sempre constante: o lucro anual é sempre utilizado para calcular o valor da empresa. Então, duas empresas que atuem no mesmo setor e tenham o mesmo faturamento, por exemplo, se uma delas for mais lucrativa do que a outra, essa é a que vale mais. Vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu que tem um restaurante que oferecia uma variedade enorme de itens no cardápio. Ia de comida japonesa a pizza. Aí aconteceu um incidente, ele precisou cortar a cozinha dele pela metade. Então reduziu o cardápio durante esse período. E aí descobriu que era muito mais fácil lidar com 10 itens do que com 100. Né? Aproveita melhor os insumos, treina mais fácil as pessoas. Então, conclusão, depois que ele voltou com a cozinha ao normal, ele manteve o cardápio reduzido e descobriu que estava lucrando quase o dobro do que lucrava antes da cozinha ser fechada. Por isso, uma empresa que fatura muito, mas lucra pouco, é menos vendável do que outra que fature pouco, mas lucre muito. Tenha isso em mente quando definir a sua estratégia, porque o valor de uma empresa depende muito mais do lucro do que do faturamento. Resumindo, se você quer construir uma empresa que possa eventualmente vender para usufruir em vida do seu patrimônio, ou que os seus descendentes possam herdar como parte do seu legado, então você precisa focar em 3 coisas. Primeiro, na diferenciação. A sua empresa precisa ser conhecida por fazer algo diferente das demais concorrentes. Segundo, no seu potencial de crescimento. Você precisa tentar se independizar o máximo possível da operação para facilitar o crescimento dela. E terceiro, o seu índice de lucratividade, porque as empresas que lucram mais são mais vendáveis. Então, foco nos produtos que geram mais rentabilidade, em vez daqueles que simplesmente vendem mais. Se você fizer isso, você estará dando um passo importante no sentido de construir uma empresa que outros possam e queiram comprar, o que eu chamo de uma empresa vendável.
E se quiser saber mais sobre como construir uma empresa vendável, inscreva-se no link que aparece próximo a esse vídeo, porque eu me associei com Sandro San, um dos maiores especialistas em marketing digital do país. E juntos vamos construir mais material exclusivo e gratuito sobre esse assunto, e aqueles que estiverem inscritos vão recebê-lo em primeira mão. Ah, e não deixa de colocar o seu comentário aqui embaixo, porque eu dependo dos seus elogios, críticas e sugestões para saber se estou indo ou não no caminho certo. Até a próxima! E isso numa empresa que vende bolinhos de chocolate. Essa é a resposta para as centenas de pessoas que me perguntam se precisa ter uma empresa de tecnologia ou inovação para entrar no circuito de investimentos. A resposta é não. Qualquer empresa pode ser vendável. Tá gravando? Filmagem, tá? Oi. 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 Já não tá filmado, já não tá. Olha. A resposta é não. Tá filmando, não. Hein? Tá filmando? Tá filmado. Oi, é pra onde? É pra quê? Oi. Vou pro outro canal. Hein? Isso vai sair no empresavendável.com. Oi! Você não. Você vai nos cortar, não vai? Oi? Vai nos cortar. Se eu vou pro escritório? Não, vai nos cortar no filme. Vou cortar. Certamente. Pois. Oi, mais uma vez. Mas- Adeus. Adeus. Mas posso não cortar. Não corte. Eu vou ver isso. Como é que é? Tá bom. Empresavendável.com.br. Empresavendável.com.br. A resposta é não. Tchau.